Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, graças e paz a todos. Que maravilha desfrutarmos de uma nova oportunidade de nos reunirmos. Muito bom. Nós estamos conversando desde o início do ano sobre o nosso projeto de vida. Estamos discernindo e aprendendo sobre discipulado e a gente tem praticado um resgate. Me lembro de um irmão nosso, de saudosa memória, cujo nome era Dom Robson Cavalcante. Ele foi um anglicano. E com ele eu aprendi que o futuro da igreja está exatamente no resgate do passado. Então há coisas que nós precisamos nos lembrar, entendeu? Manter sempre vivo na memória, porque faz bem à saúde. Então, nesse sentido, a gente está resgatando exatamente a compreensão do que significa conjugar, por exemplo, o verbo perdoar. Nós chegamos no capítulo que fala acerca de perdão, porque sempre que é possível e pertinente, eu digo, por exemplo, quando eu estou celebrando um casamento, fazendo a minha participação, eu digo que todo relacionamento ele começa por amor, mas ele só pode ser mantido por perdão, entendeu? É impossível a convivência, ou seja, viver com, sem estar, por exemplo, decidido intencionalmente a conjugar o verbo perdoar. Então, perdão, a gente tem discernido que ele, na verdade, é o modus vivendi e o modus operandi da comunidade dos perdoados. Então, por exemplo, a aplicabilidade de tudo isso, uma oração contínua que nós temos feito, todas as vezes que a gente se dirige para cá, é pelo menos Deus, dá-nos surpresas, entendeu? Eu, por exemplo, todas as vezes que eu acordo e venho para cá, essa é a minha oração, porque eu sei que Deus não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, ele é surpreendente. Então, a minha oração tem sido exatamente essa. Deus, dá-me surpresas quando eu estiver congregado com os meus irmãos. E é impressionante perceber o quanto a gente tem sido surpreendido com os efeitos, por exemplo, das reflexões. É maravilhoso ver o quão transparente a gente tem conseguido ser, o quanto honesto nós também temos sido quando somos tocados por aquilo que tem sido dito, o quanto as pessoas têm se manifestado, por exemplo, solidárias umas com as outras, o nível de compreensão que a gente tem obtido e, sobretudo, o aprofundamento de vínculos. Tem sido algo excepcional que a gente tem desfrutado como comunidade. Então, hoje, nessa trilha, eu quero começar a considerar alguns aspectos curativos da vida em comunidade eclesial. Para isso, vem comigo a Gálatas, capítulo 6, texto segundo redigiu Paulo, Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Eu separei a perícope até o versículo 5. Gálatas, capítulo 6, até o verso 5. Só que hoje, dada a riqueza do texto, eu vou me concentrar juntamente com os irmãos tão somente no verso 1. O texto é demasiadamente rico, como todo o texto da Escritura o é. Há muito capital espiritual aqui. Então, para o tempo que nós temos, eu já havia separado antecipadamente, tão somente o verso 1. Espero que nos próximos encontros a gente possa se acercar do texto e investigar o que há ainda mais de riqueza nos versos subsequentes. Então, Gálatas, no capítulo 6, o verso 1, está dito assim na versão que eu utilizo. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa ou falta, vós que sois espirituais,
corrigi o tal, ou encaminhai com espírito de brandura, de mansidão, guardando-te a ti mesmo, para que não sejais tentado. Vamos orar? Vamos falar com quem resolve? Deus bendito, nós te agradecemos profundamente pelo privilégio dessa hora. Nosso irmão Queco já nos precedeu e disse que leitura é um ato de liberdade. E agora, Pai, no pleno exercício da nossa liberdade em Ti, nós nos acercamos do texto sagrado, podemos lê-lo, podemos decodificá-lo. No entanto, carecemos da abertura de compreensão que só o Teu Santo Espírito pode nos dar. Nós estamos diante da biblioteca do Espírito Santo, diante do livro da igreja, e só o Espírito Santo, de fato, sabe o que está dito aqui. Então, nós suplicamos equalização, de tal maneira que aquilo que o Senhor quer continuar a nos comunicar nesse tempo possa se fazer claro para cada um de nós, de tal maneira que no Senhor saibamos, de fato, o que o Senhor deseja para a nossa comunidade nesse tempo. Oramos com alegria, com gratidão, e essa oração é sempre feita em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Interessante que, antes mesmo do Paulo fazer menção e instruir acerca da necessidade de perdão, da necessidade de perdoarmos mutuamente as ofensas, as faltas, o nosso Senhor já havia ensinado que esse é um distintivo do discípulo. Então, na verdade, é uma marca do nosso caráter, entendeu? Sermos perdoadores. Se você, por exemplo, investiga Mateus capítulo 6, especificamente entre os versos 9 e 13, naquilo que para nós ficou conhecido como oração modelo dominical ou do Senhor ou Pai Nosso, consta exatamente essa parte. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado àqueles que nos têm ofendido. Isso é magnífico, é extraordinário. Ou seja, só ousamos falar contigo acerca de perdão, Senhor, porque o Senhor sabe que nós estamos imitando a Ti, que é um Deus perdoador. Então, nesse caso, nós também ousamos te pedir perdão. Então, perdoar, na verdade, é a atitude que é compatível com a nossa nova identidade. Combina conosco que somos neonascidos, ou seja, regenerados, gerados de cima, sermos perdoadores. Isso é absolutamente coerente com a nossa nova identidade e mais, com o propósito da Trindade para a vida em comunidade. Insisto, sem perdão é inviável a vida comunitária, é impossível conviver. Você sabe que conviver é viver com. Não dá. Dá para você ter relações, por exemplo, superficiais, dá. Mas se quiser estreitar os vínculos, viver de verdade, com força, a vera e não a brinca, aí a gente precisa de fato levar Deus a sério e começar a conjugar o verbo perdoar, com intencionalidade. Então, a igreja é essa comunidade de pecadores em transformação. E essa transformação é que nos confere possibilidade de sermos perdoadores. Então, por exemplo, que tipo de pecadores nós somos? Nós somos pecadores em transformação porque nós abraçamos o Evangelho. Então, o pecador que abraça o Evangelho, ele é um pecador, por exemplo, arrependido. Ele é um pecador que foi transportado das trevas para a maravilhosa luz. Ele saiu da inconstância da areia para a solidez da rocha, da mentira para a verdade, da incredulidade para a fé, do nariz empinado para os joelhos dobrados. Então ele passou da morte para a vida. E a igreja, que é a comunidade dos discípulos, ela agrega pecadores arrependidos que deixaram para trás a sua conduta anterior. Ou seja, aquele nosso ethos pecaminoso ficou para trás. Mas isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, porque nós ainda não estamos no novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça. E perfeito aqui, quando eu uso essa palavra, não é no sentido de integridade, porque senão você vai ler o texto bíblico e falar, André, mas está escrito aqui, sede perfeitos como vosso Pai. Mas não é nesse sentido. Perfeito nesse texto que eu acabei de citar, significa íntegro, ou seja, sem faltar nada. Não é nesse sentido que eu estou usando a palavra. Perfeito do jeito que eu usei aqui é o mesmo que feito até o fim. Nenhum de nós o é, entendeu? Nós somos seres em transformações, nós somos seres
de transformações infindáveis. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, todos os dias, algo está acontecendo em nós. Se nós prestarmos atenção e nos abrirmos à ação maravilhosa do Espírito Santo, vai ser um negócio magnífico. Por isso que eu insisto, encontrar-se comigo e com você a cada novo dia é uma nova experiência. Pegou a visão? Se o educador Rubem Alves pôde dizer o que eu citei no encontro anterior, que alguém querendo colocá-lo numa situação difícil, falou: Rubem Alves, o que o senhor pensa sobre isso? Essa era a indagação. Ele falou: rapaz, sobre isso eu não posso lhe dizer absolutamente nada, porque eu mudo de pensamento a cada 5 minutos. Entendeu? Interessante. Então, nós não somos, nesse sentido, estáticos, não. Eu e você somos do time que, quando nós acordamos, nós já estamos prontos para nos arrepender. Basta uma palavra do Senhor, eu mudo de ideia. Para o bem. Para o bem. Entendeu? Porque eu poderia pensar assim como pensava até ter um insight, até a luz brilhar sobre mim. A luz brilhou, mudei de ideia, irmão. Entendeu? Mudei de ideia. Senhor, eu não sabia que era assim, mas agora sabendo, isso aí já ficou para trás. Olha que negócio sensacional. Todos os dias temos essa possibilidade, porque a gente já passou da morte para a vida. No entanto, muito embora nós sejamos pecadores arrependidos, que deixamos para trás o nosso ethos pecaminoso anterior, a gente não é perfeito, a gente ainda não está no novo céu e na nova terra. Isso traz uma implicação para nós. Qual? Se nós não somos perfeitos, somos pecadores, que somos redimidos, há uma possibilidade, ou seja, é tanto esperado quanto previsível que venhamos a pecar. Observe, é tanto esperado quanto previsível. Não significa que nós vamos pecar de modo reincidente, ou seja, que você vai continuar fazendo a mesma besteira sempre. Não, mas eventualmente, por acidente, por falta de vigilância e às vezes até por ignorância, você pode enfiar o pé pela mão, você pode pecar. Mas não como um modo de vida, como um acidente, eventualmente. Por isso que o texto diz: irmãos, se alguns de vós for surpreendido, entendeu? Surpreendido em que sentido? Não que você vá ver o irmão pecando, é uma possibilidade de interpretação. Ih, peguei o gigante ali com a boca da botija. Não, não é isso não. Pegou a visão? Você não tá como estilo capitão do mato gospel. Rapaz, quando eu falava essa expressão, galera, é o delírio. Faz anos que eu não uso. Capitão. Tem, cara, tem igreja que tem o capitão do mato gospel. O maluco tá como? Ele fica sempre na espreita, entendeu? Não, não é disso que o texto está falando. Se alguém for surpreendido, a ideia é que você, por falta de vigilância, foi surpreendido pelo pecado. Porque pecado, nesse sentido, para nós, é como se fosse um laço oculto. Está no nosso caminho, mas por falta de vigilância, por falta de observação, às vezes por ignorância, você foi enredado, entendeu? Essa é a ideia do texto sagrado. Então, você perceba que há um elemento de surpresa. É alguém que foi apanhado desprevenido. Irmãos, se alguém engloba todo mundo. Ninguém está isento. Então, todos nós precisamos de uma vigilância constante. Se alguém for surpreendido em alguma falta ou em alguma ofensa. A palavra para falta no texto original é paraptoma. Ou seja, se alguém pisar fora do caminho. Olha que coisa interessante, parece até as gírias que eu uso, é porque eu traduzo tudo, que a ideia é essa mesmo. Você está no caminho, eu sou o caminho. Então, eu estou no caminho andando pelo Espírito e no Espírito em Jesus. Mas, por falta de vigilância, eu posso, às vezes, pisar fora. Aí a grande questão que se apresenta para nós é: e quando isso acontece? O que fazer? Como é que a gente procede? Essa é a ideia do texto. Observe o verso 1. É tão rico que eu vou dividi-lo em 3 partes. Observe que diz assim: vós que sois espirituais, corrigi o tal. Então a pergunta é: o que fazer? Resposta: corrigir o tal. Só interessante. Então, quando alguém é surpreendido em alguma falta, ele precisa ser corrigido. Então, o que fazer para que seja tratado aquele ou aquela que, quiçá,
tenha sido surpreendido em alguma falta, é necessário correção. Interessante que o verbo aqui corrigir, a tradução dada ao verbo grego, katartizo, que significa pôr em ordem, restaurar a condição anterior. Quem peca fica desordenado, entendeu? Porque há uma ordem, você fica absolutamente desordenado. Quem vai te corrigir precisa te restaurar a condição anterior. É interessante que no grego comum, essa palavra aqui que é empregada para nós como verbo corrigir, ela também era usada no grego koine, que é o grego que é escrito no Novo Testamento, ou seja, o grego comum, o grego que se falava na rua, no mercado, entendeu? Não era algo erudito. E na linguagem desse tempo, esse termo era um termo médico, Fred. Olha que interessante. É um termo médico, essa correção. Então, a ideia aqui é como se fosse para curar um osso tanto fraturado quanto deslocado. E aqui tem um ensinamento para nós. Qual? Que todo pecado machuque em algum nível, entendeu? Então, essa correção, entendeu? Igual a ideia do orto, entendeu? Sem H, é evidente, né? Porque quando eu falo isso no sexto ano, sempre tem um engraçadinho. Meu bicho! Falei, não, irmão, é sem H, entendeu? Você tem que sempre se antecipar a piadinha do peão, entendeu? É sem H, entendeu? Então, todo pecado machuca. Então, essa correção visa exatamente fazer a manutenção para que a saúde seja restabelecida, ou seja, voltar ao estado anterior. E é exatamente esse o intuito do autor quando escreveu o texto. Restauração, entendeu? Há um sermão meu que eu até usei um trocadilho que é restaurar a ação, entendeu? O português permite isso. Restauração, restaurar a ação. Porque também o pecado inviabiliza o nosso progresso e ele acaba nos aprisionando. Então, a ação é interrompida, entendeu? Se você estava no segmento do Senhor. Então, a ideia aqui é que a intenção da correção nunca é, por exemplo, para tripudiar sobre alguém. Jamais, sob hipótese alguma. Quando alguém é surpreendido em alguma falta, você não vai lá pisar no camarada, entendeu? Não, isso não tem nada a ver com fé cristã. Pode haver com as loucuras, entendeu? Que tem hoje, em nome de Jesus, mas não tem nada a ver com fé cristã. Pelo contrário, você vai corrigir a pessoa, procurar a restauração dela para que você possa erguê-la. Então, correção não é uma pena. Pelo contrário, correção visa tão somente a restauração. E é interessante que o tempo do verbo está no presente. O que isso quer dizer para nós? Que não é um ato isolado, mas é um procedimento persistente. Não é algo que você vai fazer só uma vez. Não, irmão, vai levar tempo. Por isso que a gente está conversando aqui, ó, quanto tempo? E não estamos nem perto de acabar esse negócio, entendeu? E o lindo é isso, entendeu? Quanto mais conversamos, mais assunto tem. De igual modo, também a correção é a restauração, é um procedimento persistente. Então, nesse sentido, a igreja é uma comunidade de confrontação. Quem não estiver disposto a ser corrigido e confrontado, não vai se sentir bem à vontade, por exemplo, caminhando com os discípulos de Jesus de Nazaré, entendeu? Não faz sentido. Por quê? Porque nós não somos coniventes. Nós não conseguimos ver o erro e fingir que não vimos. Não tem como, entendeu? Se você viu, é sua responsabilidade. Aliás, essa é uma expressão que nós até cunhamos. Se você viu, é problema seu. Me fiz entender? Se você viu, pode ser que eu não tenha visto. Assim como o Keco nos ensinou há pouco, entendeu? A gente precisa, por exemplo, essa semana, uma das nossas irmãs, que não tem o privilégio e a possibilidade de estar aqui conosco, ela está longe, ela se chama Lucília, ela falou assim na oração, agora, ao meu óculos RDC, deixa eu ver se é RDC, é isso mesmo, Reino de Deus chegou. Ela falou que ela usa esse par de lentes. O Reino de Deus chegou. Agora eu quero acoplar o meu óculos RDC às lentes que me capacitem a perceber as sutilezas. Eu falei, mas é isso? É isso. Você precisa enxergar as sutilezas, entendeu? Porque a gente deixa sinais. Quem tem olhos, quem tem ouvidos, ouve, vê, entendeu? Mas não são todos. Então, se você viu, é problema seu. Em que sentido? Seja a resposta para essa situação. Simples assim. Porque, como eu disse num desses dias, nós não fazemos oração, por exemplo, para Deus nos dar coisas. Isso eu estou falando num sentido mais aprofundado, quando a gente vai ganhando maturidade de compreender a profundidade do Evangelho. Isso assim por quê? Ué, porque Deus já nos deu tudo.
Deus não me deu as coisas a conta-gota. Não, você não está merecendo, vou dar pouquinho. Não, não é assim não, irmão. Já está dado. A grande questão é que eu é que posso não usufruir, eu é que sou ignorante e não sei. Então, quando eu oro, não é para Deus me dar mais nada, é para que eu entre nesse fluxo daquilo que já foi distribuído. Senhor, que bom que a sua providência já foi efetivada. Então, eu quero viver com intensidade isso que já me foi dado. Então, você entra nesse fluxo. E nesse aspecto, ao invés de eu falar, Senhor, a crise se instaurou aqui, me dá... Não, meu filho, é o contrário. A crise se instaurou e eu já te dei o que é necessário para esse momento. O inverno se abateu sobre a vida do irmão. Daquilo que eu lhe tenho dado, divida com ele, meu filho. Oh, coisa linda. Mas o que é mais fácil? Eu ficar orando, pedindo coisa para Deus, isso e aquilo, que aí eu posso me eximir da minha responsabilidade. É simples assim, quando a gente chama a responsa para nós. Então, nesse sentido, a igreja, de fato, é uma comunidade de confrontação. Nós não conseguimos fingir que não estamos enxergando a realidade. Segunda coisa, primeiro já discernimos o que fazer. Então, a gente corrige quando alguém é surpreendido em alguma falta. Bom, se a gente corrige, agora a pergunta é, e quem deve corrigir? Quem deve corrigir de modo que a restauração do caído seja efetivada? Quem deve soerguer os fragilizados pelo pecado? Observe o texto novamente. Vós que sois espirituais. Olha que interessante. Então, a responsabilidade nossa. O que está sendo dito aqui? Pelo menos duas coisas. Primeiro, quem são aqueles que são os espirituais? São aqueles que obedecem ao Espírito. Esses são os espirituais. Ou seja, gente que anda no Espírito, gente que produz o fruto do Espírito e gente que é guiada pelo Espírito. Esses, de fato, são os espirituais. Essa é a primeira coisa que está sendo dita. Segunda coisa, que a responsabilidade é da comunidade. Vós que sois espirituais. Então, é problema de vocês resolver isso. Então, vós que sois espirituais, o que isso aqui quer dizer? Que aqui a gente percebe o ministério pastoral da igreja local. Eu já disse a vocês em algumas outras oportunidades que há uma diferença entre o ministério dos pastores da igreja e o ministério pastoral da igreja. Só há diferença? Há. Ministério pastoral da igreja é essa teia de relacionamento funcionar de tal maneira que, mesmo separados geograficamente, a gente se cuida. Então, ainda que a gente não tivesse possibilidade de reunião, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Por exemplo, quem de nós aqui sofreu privação na pandemia? Ninguém. Ficamos bem, entendeu? Por quê? Porque a gente desde cedo discerniu que igreja não é o auditório de domingo, entendeu? Auditório de domingo é outra coisa. Igreja é o que acontece quando a celebração termina, entendeu? Aí o camarada liga para você e tal, ora junto com você. Esse negócio fluido é uma beleza. Mutualidade na maior intensidade, todo o tempo todo, entendeu? Naquela afinidade que você tem, discernindo qual é o dom de cada irmão da comunidade, você fala, irmão, você, me socorra nisso aqui. Aí com outro irmão você fala outra coisa, e um negócio lindo, entendeu? E quando chega domingo tá todo mundo feliz, porque as questões foram resolvidas ao longo da semana. Ninguém ficou desamparado, ninguém ficou desassistido. Isso é igreja, essa teia de relacionamentos. Auditório de domingo é outra coisa. Então, isso é um ministério pastoral da igreja, esse cuidado integral de todos os membros, sobretudo quando a gente não está junto aqui, entendeu? Sempre tem alguém te ligando, e aí, irmão? Não é cobrança, observe isso aqui já é até o meu slogan, não é cobrança, é cuidado, entendeu? Você veio e não veio, isso é outra coisa, entendeu? Você deve ter suas razões, entendeu? Você deve ter suas razões, mas eu estou preocupado porque eu não tenho te visto, é outra coisa, entendeu? Então é um cuidado, não é cobrança, tem que bater cartão em lugar nenhum. Tá tendo que bater cartão? Entendeu? Não tem. Então fica tranquilo, irmão. Não pode vir, fica tranquilo. Vai ter momentos que você será até mesmo aconselhado a não vir. Pegou a visão? Ó, escuta essa. Não, irmão, você tá vindo demais aqui, vai lá cuidar da sua família, suas questões, você tá negligenciando. Entendeu? Ficar vindo muito aqui, você tá queimando o filme. Tá entendendo? Viu como é isso? Tem que ter bom senso, mínimo. Faz bem pra saúde. Entendeu? Por exemplo, nossa comunidade tem essa característica, sabe? Por que a gente tem uma só celebração? Ela, por exemplo, às vezes a mensagem é um tanto quanto maior do que o convencional. Tem as suas razões, entendeu? Tem as suas razões. Uma delas, a gente tem aqui uma congregação à nossa porta, talvez a menos que 50 metros. Nós somos uma comunidade que gosta muito de ficar junto, então
Eu nunca vi um lugar que dura mais quando acaba do que enquanto está tendo, entendeu? A nossa reunião, ela tem um tempo. Quando acaba, é quase 3 vezes mais do que quando estava tendo. Então, imagina aqui à noite. Não fluiria. Não fluiria, porque a gente não tem sequer um sistema de amplificação, então os nossos irmãos trabalham com decibéis mais elevados, então inviabilizaria a nossa comunicação. E como nós gostamos de conversar demais, talvez para nós no domingo à noite seria difícil de deslocarmos daqui para os nossos respectivos lares, entendeu? E a mensagem um tanto quanto maior, porque eu também conheço minha comunidade, sei que vocês são fominha, às vezes eu quero terminar antes, cara, continua, entendeu? E nós também não temos outros horários. Então, dadas essas características, as coisas são como são para nós. E eu também não vejo muito sentido em fazer 2 vezes a mesma coisa no mesmo dia, sendo que, para a maioria de nós, a gente tem o tempo bem apertado, a nossa agenda é bem apertada. Então, há alguns afazeres que nós precisamos nos dedicar, que nós não conseguiríamos em outro momento. Então, do jeito que nós estamos fazendo, tem suprido a nossa necessidade. Está todo mundo feliz, está todo mundo bem alimentado, e sigamos em frente até isso, quem sabe ganhar uma outra configuração. Então, nesse sentido, esse é o ministério pastoral da igreja. Aí você fala assim, bom, se são aqueles que são espirituais que podem de fato corrigir, eu discerno então que isso não é para qualquer um. De fato não é não. Não é para qualquer um, muito embora seja para todos. Olha que interessante, parece paradoxal, mas você vai perceber que não. Não é para qualquer um, mas é para aqueles que estão habilitados a cuidar do fraco. E aí a pergunta que se estabelece é, e quem está habilitado então para restaurar aquele que foi surpreendido em pecado? Todos aqueles que pela misericórdia estão aptos de acordo com a graça e a obra do Espírito Santo. Então, para tanto, a igreja precisa de preparo. Aí sim entra o ministério dos pastores da igreja. Efésios capítulo 4, dos versos 11 e diante, diz exatamente qual é o ministério dos pastores da igreja. É cooperar, é subsidiar os irmãos para que vocês estejam capacitados para toda boa obra. Então tem o ministério pastoral da igreja, mas tem o ministério dos pastores da igreja. Olha que coisa interessante. E observe que eu disse no plural, não é do pastor da igreja, é dos. Por quê? Um pode até estar certo, entendeu? Mas um não é completo. Então, se você ouvir só um, é só um ponto de vista. Que Deus abençoe que o camarada esteja certo, entendeu? Mas ele não é completo, não consegue abarcar toda a gama, entendeu? Que é necessário. Então, quando há pastores, é uma maravilha, porque você já sabe que todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Então, nesse sentido, os pastores da igreja vão nos equipar para que a gente possa bem se haver em toda e qualquer situação. Isso tem um nome, chama aperfeiçoamento dos santos. É uma coisa sensacional, maravilhosa. E como é que a gente sabe disso? Que a igreja carece desse preparo? Pela organização do Paulo aqui, ó. Olha a maneira como Paulo organizou o texto. Note que ele dedicou à questão do pecado apenas 1/3 do versículo 1. E os 2 terços seguintes e os 4 versículos que restam ainda no texto, que nós vamos investigar noutra oportunidade, ele dedica àqueles que irão corrigir. Interessante, ao invés dele focar no pecado, ele está muito mais interessado naqueles que trarão a restauração, naqueles que vão corrigir, do que no pecado em si. Isso aqui é uma comunicação fabulosa para nós. Você pode perguntar, por que o Paulo fez assim? Porque se quem for corrigir, restaurar, não for alguém habilitado, fica pior do que o erro. Pegou a visão? Por isso, por exemplo, quando eu construí essa frase, é cuidado e não cobrança, penso que isso deve ser uma coisa assim interessante, porque os camaradas ligam para você, meu irmão, falta com o cash para você ver, os caras não ligam lá na sua casa. Irmão, eu não sei vocês, assim, eu ainda peguei a época que tinha um quadro dos dizimistas fiéis. Rapaz, os caras é maluco, velho. Cara, pensa, gente, igreja, ambiente de igreja é o lugar mais mal frequentado do universo. Você não pode deixar seus paradas dando mole aí. Deixa seus paradas dando mole aí. O cara fala, opa, entendeu? Entra o band aí e fala, rapaz, não pode deixar as paradas dando mole. Se liga, é o lugar mais mal frequentado. Por quê? Espera-se que aqui só tem os piores. Pecadores. Pega a visão. Porque a gente reúne os piores pecadores, solta o evangelho nos caras e vão ver o que acontece. Essa é a lógica, certo? A galera deixava os envelopes de dízimo lá na porta, velho.
escrito com o nome do peão ainda. Tudo errado. Hoje não se faz mais isso por causa da lei de proteção de dados. Ó, os crentes dando mole. Aí deixava lá o nome do peão, entendeu? Com a quantia que ele dava. E os caras, como só trabalham na régua, né, cara? Aí falava que tinha que ser dízimo. Aí imagina o Band, pegava o envelope e falava assim, isso aqui tá contribuindo com 1.000, tô ganhando 10.000. Ó, o Band vai te ser... Ó. Entendeu? Assim, quando a gente usa massa encefálica, você fala, caramba. Aí, não obstante tudo isso, que já tava ruim, os caras meteram um quadro na porta do prédio da igreja, na porta, assim, ó, no vestíbulo, dizimistas fiéis. Aí tinha 12 meses e o 13º... E a bolinha lá marcando se você chegou juntinho ou não, irmão. Irmão de Deus, cara. Gente, imagina, meu nome lá vazinho. Tá com saudade. Nome do peão vazio. Oh, mas não! Que assim, era aquela bolinha de alfinetinho que marcava. E assim, aí o problema é que às vezes o nome vazio do cara, e o cara era o chefe lá da parada, superintendente da escola bíblica dominical. Mano, que doideira, cara. Olha isso. Então, assim, não é cobrança, é cuidado. Mas o cara te liga, entendeu? Tô falando com conhecimento de que o cara te liga lá. Manda envelope pelo correio, entendeu? Não pode faltar o cash, entendeu? Não é nada disso, cara. Então, se quem vai fazer essa correção não está habilitado por Deus, o estrago se torna pior, entendeu? Então, por isso que o Paulo, inteligentemente usado pelo Espírito Santo, organizou o texto dessa maneira. Por isso que ele dedica só um terço do texto à questão do pecado em si. Mas os 2 terços seguintes do mesmo versículo e os 4 versos restantes ele dedica àqueles que irão corrigir. Paulo é inteligentíssimo, isso aqui é um negócio fabuloso. Terceira coisa. Bom, já sabemos o que fazer, quem deve fazer, agora chegou a hora de saber de que maneira nós devemos fazer. Como é que a gente deve proceder na correção e na restauração? Observe o texto, terceira parte. Corrigir o tal, observe, com espírito de brandura, ou, dependendo da versão que você usa, com mansidão. Isso aqui é perfeito. Então, a restauração, você sabe, ela é uma obra delicada e requer uma abordagem de ternura. Por isso, humildade e gentileza é o modo do discípulo proceder. Então, nós até confrontamos as pessoas quando é necessário, entendeu? A gente confronta, a gente não foge da confrontação, porque a igreja também ela tem essa característica, ela é a comunidade da confrontação. No entanto, esse confronto é um confronto amoroso. Você besunta tudo que você tem que dizer em amor, entendeu? E dá para o camarada, mas tudo devidamente besuntado. Isso tem que ser dito em graça. Por que a verdade deve ser dita em graça? Porque se você não disser a verdade em graça, você mata as pessoas. Você já deve ter tido experiência com gente que é sincericida. É a melhor classificação que eu posso ler. O camarada fala assim, eu falo mesmo. Eu tenho que falar, falo mesmo. Porque tem doido pra tudo, né, cara? Aí eu encontro com uns loucos desse aí. Ah, que tem pra falar, fala. Eu falei, não é assim que fala não, irmão. Não é assim não, entendeu? Se eu tenho oportunidade, eu falo, irmão, não é assim não. Você tem para falar? Tem. Então vamos por partes. Evangelho entra em você, você o abraça. Então, assim, primeiro, é para falar? Porque pode ser que não seja. Muito embora seja verdade. É para falar? É. Primeiro passo. É hora de falar? Pode ser que sim, pode ser que não. Se sim, então vamos avançar. Como falar? Como que eu falo essa verdade? Com que intensidade eu falo? Entendeu? De que jeito eu falo? Qual a maneira? Ih, cara, não sabe de nada disso, sincericida. Sai falando, entendeu? Ainda acrescenta. Foi Deus que mandou. Eu falei, que Deus é esse, irmão? Não é assim, não. Entendeu? Não é assim. Se o nosso Deus é Jesus de Nazaré, não é assim. Por isso que eu disse a vocês, há momentos na minha vida que eu escolho o silêncio. Por quê? Eu não sei falar como ele. Porque eu até sei o que falar, mas eu não sei falar como ele. Eu tenho pecado, ele não. Então ele fala, é isso aí mesmo. Entendeu? Tá tudo certo. Eu não, meu já sai afetado. E se sai afetado, já sai assim, maculado, sabe? Eu sei que ele não vai ser honrado e glorificado. Então eu prefiro sofrer o agravo. Até o dia que eu aprenda a falar
do jeito que ele falaria se estivesse aqui agora no meu lugar. Eu estou nesse aprendizado também, eu também estou amadurecendo, entendeu? Então, já engoli brejo inteiro, né? Nem sapo, não, entendeu? Já engoli pântano, entendeu? Por quê? Porque eu não sei falar igual ele. E para não queimar o nome dele, que eu prezo, entendeu? Tenho temor, não quero tomar o nome dele em vão, fico na minha. Pegou a visão? Então, há um jeito de falar. Como é que a gente deve proceder na restauração? Precisa ser com brandura, precisa ser com mansidão. Bom, como a gente está em Gálatas, toda vez que eu uso esse termo mansidão, é bem provável que a sua mente já esteja te remetendo ao capítulo anterior, capítulo 5, quando diz que uma das manifestações do fruto é mansidão. Entendeu? Interessante, porque não são os frutos do Espírito. Tem gente que diz assim, não. É um fruto singular e utilizou-se 9 características para descrevê-lo. Uma delas, a mansidão, que nada mais é, na verdade, do que o caráter de Cristo sendo manifesto em nós. Então, como é que a gente faz isso? Como é que esse confronto amoroso? Eu vou pedir socorro para o nosso irmão Martinho Lutero, reformador. Ele disse que deveria ser assim: vá até a pessoa, estenda a mão, levante-a novamente, console-a com palavras brandas e abrace-a com braços de mãe. Aí você confrontou de modo amoroso. Vá até a pessoa, estenda a mão, erga a pessoa, console-a com palavras brandas, abrace-a com braços de mãe. Interessante que, num outro contexto, eu ouvi alguém dizer algo que eu falei, isso é perfeito. Alguém disse assim, as pessoas não estão interessadas no que você tem a dizer enquanto elas não perceberem o quanto você se importa com elas. Ponto. Você fica falando aí o que você quiser, meu irmão. Você não se importa, que você acha que alguém vai te ouvir? Esquece isso, mas tem doido pra tudo. Entendeu? Tem gente que fala, você não vai ouvir nunca uma pessoa. Não vai ouvir, não adianta. Por mais que você nem soubesse isso que eu acabei de dizer. Você só ouve aqueles que você sabe que se importa com você. Foi uma coisa que eu aprendi, por exemplo, cedo, andando com Jesus. Por exemplo, eu lido às vezes com pessoas que têm mais idade do que eu, entendeu? Tem mais idade do que eu. E aí, olha a situação difícil. Como eu sou, às vezes, para ela como um filho, como é que ela vai me respeitar? Percebe? Eu vou ter que dar um tapa na mesa e falar que eu que mando no lugar? Entre aspas, como pastor? Aqui quem manda sou eu que eu sou pastor. Não. O Paulo instruiu, por exemplo, tanto o Tito quanto o Timóteo. Entendeu? Explicitamente nesses termos. Do Timóteo é mais explícito ainda. Ele falou assim, ninguém despreze a tua mocidade. Entendeu? Porque em Israel você é criança até 40 anos. Olha que interessante. É nós que somos ocidentais que trabalhamos com essa ideia de pré-adolescência e tal, etc. Lá não, você é criança até 40 anos. Imagina Jesus. Só viveu 33. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. Ó. Você não está nem com a barba branca. Como é que você é louco? Tipo assim, então Jesus, no contexto dele, é como se ele fosse um garotão. Entendeu? Mas assim, como é que ia levá-lo a sério? Então isso, por exemplo, graças a Deus eu aprendi muito cedo. Não preciso impor poder sobre ninguém. Agora, a maneira que eu tenho bíblica de fazer isso, ter o respeito das pessoas, é demonstrar o quanto eu me importo com elas. Entendeu? E vice-versa. Por exemplo, uma pessoa que tem muito mais idade que eu, por que eu a ouço? Por exemplo, ela não tem poder sobre mim. Não tem, mas eu vejo o quanto ela se importa comigo. Então a questão é, como, pois, eu não ouviria alguém que me trata dessa maneira? Entendeu? Que se importa comigo a esse ponto. Então tudo entra no lugar certo, porque as nossas relações não são relações, por exemplo, moldadas e, como fala, alicerçadas em poder. Pelo contrário, é por amor. Então é sensacional. Aí aqui eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa magnífica do texto também. Você perceba que há um olhar cuidadoso, mas há também necessidade de vigilância. Então o olhar cuidadoso é para aquele que foi surpreendido em pecado, numa falta, numa ofensa. Mas há necessidade de vigilância. Observe que no texto está escrito assim, e guarda-te, cuida de ti mesmo. É a parte B, ainda do verso 1. Mas você percebeu também que até há pouco estava sendo utilizado o plural, e aqui houve uma mudança do plural para o singular? Você percebeu isso? Porque estava dizendo de modo comunitário, mas aqui o enfoque ficou pessoal. Está sendo assim dito. Cuide-se,
qual é a ideia aqui? De um autoexame. E você sabe que um autoexame, dizendo o óbvio, mas está escrito no texto assim, para nos chamar a atenção, um autoexame só pode ser feito de modo individual, não dá para fazer isso de modo comunitário e coletivo. Então, por isso que há essa mudança de plural para singular. Então, nós até voltamos o nosso olhar para o semelhante, mas sem, contudo, negligenciarmos a nós mesmos. E aí, aqui, a gente percebe que nesse olhar cuidadoso, duas atitudes são necessárias. A gente precisa fazer isso com brandura, com mansidão e também com autocuidado. E a pergunta do seu coração pode ser: e para que a gente precisa ter esse autocuidado? O texto mesmo responde: para que a gente não entre em tentação. Interessante da oração modelo é exatamente isso, porque Jesus fala assim: e não nos deixes entrar em tentação. É a melhor tradução. Há traduções que está escrito assim: não nos deixes cair em tentação. Mas o correto do texto é: não nos deixes entrar em tentação. Para cair em tentação, eu preciso estar dentro dela. Mas qual é a boa notícia do Evangelho? É que o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já foi submetido a toda sorte de tentações que eu e você também o somos. Qual é a boa notícia? Que ele passou por todas de modo incólume. Logo, eu sequer preciso entrar. Então, eu posso, em vigilância, olhar, ver de largo e falar: opa, ali, o laço ali, ó. É igual a gíria. Chuta que é laço, irmão. Pegou a visão? Já viu a gíria? Nessa os irmãos acertaram. Chuta que é laço. Então, tá ali, ó. Passa de largo. Entendeu? Um texto que eu usei muito durante a pandemia, Provérbios. Diz que o insensato, por exemplo, o sábio vê o mal e procura um lugar de se refugiar, de se esconder, ao passo que o insensato passa adiante e sofre o dano. Pô, que coisa mais clara do que essa? O mal tá aí, irmão. Rapaz, fica aí dentro da sua possibilidade de refúgio. Sendo possível, não, vou passar. Então sofre o agravo, irmão. Entendeu? Sofre o agravo. Isso é estupidez. Entendeu? Isso é insensatez. Então, a gente cuida de si mesmo, faz esse autoexame para que a gente não entre em tentação. Como é que tudo isso se aplica à vida da nossa comunidade? Retomando o texto no verso 1, a parte A. Vós que sois espirituais. Quero citar um irmão que era um mestre de espiritualidade, nos deixou na década de 60, exatamente em 1968. Ele era um monge, só não me lembro a designação, não estou certo agora, então não vou mencionar. Ele era da fé, o nome dele era Thomas Merton, e ele disse assim: olha que interessante, vós sois espirituais. Uma vida é espiritual ou não é? Porque nenhum homem pode servir a dois senhores. A sua vida está moldada pela finalidade a qual vives. Está feito na imagem e semelhança do que desejas. Isso é extraordinário. Uma vida é espiritual ou não é? Observe o texto. Vós que sois espirituais. Então, quem é espiritual? Quem anda no Espírito, quem produz o fruto do Espírito, quem é guiado pelo Espírito. Então, uma vez que nós estamos entregues a essa vida, a gente está sendo também moldado pela finalidade pela qual a gente vive. Então, qual é a finalidade do nosso coração uma vez que a gente é regenerado? Cada dia, a cada nova experiência, a gente está sendo moldado de acordo com aquilo que é a intencionalidade e a finalidade do nosso coração. Então, por isso, a igreja, na verdade, é essa comunidade de perdoadores ou de pecadores em transformação, que sim, são os perdoadores. Então, a igreja, ela agrega pecadores arrependidos que deixaram para trás a sua conduta anterior, ou seja, seu ethos, seu comportamento pecaminoso. E é interessante que Fernando Antônio Nogueira Pessoa, também conhecido como Fernando Pessoa, foi um poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta português e é o mais universal dos poetas portugueses. Ele disse o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Sensacional, né? Quando os caras conseguem sintetizar
Em poucas palavras, aquilo que a gente precisa saber. Então, há coisas que a gente precisa deixar para trás. E o interessante disso é que na celebração a gente tem um tríplice encontro. A gente tem um encontro com Deus, a gente tem um encontro consigo mesmo e a gente tem um encontro com o semelhante. Então é lindo quando isso acontece, um encontro com Deus, consigo mesmo. Por que um encontro consigo mesmo? Porque em alguns momentos da vida a gente pode ficar fora de si. Isso é uma maneira que a Bíblia tem de poetizar quando a gente está louco. Por isso que a melhor queda da vida é quando você cai em si. Igual o filho pródigo. Você cai em si e fala assim, rapaz, onde é que eu tava com a cabeça, velho? Então, na celebração, a gente tem esse tríplice encontro. A gente se encontra com Deus, a gente se encontra consigo mesmo e a gente se encontra também com o nosso semelhante. Então, o primeiro encontro é o encontro que a fé nos proporciona. E você pode me perguntar, André, fala aí pra gente, então, hoje, o que é fé? Me lembro de um estudioso do Novo Testamento, F.B. Meyer, foi do século XIX, ele disse que fé é quando Deus diz algo e eu digo o mesmo. Isso é fé. O que Deus diz? Isso. E você? O mesmo. Amém. Eu vou falar o quê? Entendeu? Você só fala amém depois do que Deus falou. Isso é fé. Segundo, se eu tenho um encontro comigo mesmo, isso me livra, por exemplo, da minha presunção. Porque nós não sabemos quem nós somos, nós nos supomos. Por isso que a gente se acha muita coisa. Entendeu? Quando a gente está no melhor momento, a gente se acha muita coisa. E quando a chapa está esquentando para a gente se acha absolutamente nada. Está tudo errado. Não pode ser nem de mais nem de menos. Tem que ser o que Deus disse. Mas só saberemos se Ele nos disser. Então, nesse sentido, olha que interessante. Aprendi isso com um irmão, um padre jesuíta, chamado Ranieri Araújo Gonçalves. Ele falou que a mais dura das guerras é a guerra contra si mesmo. É preciso chegar até o ponto de desarmar-se. Eu lutei essa guerra durante anos a fio, foi terrível. Mas hoje eu estou desarmado, já não tenho mais medo de absolutamente nada, porque o amor expulsa o medo. Então, quando a gente tem esse encontro consigo mesmo, a gente de fato discerne a nossa real identidade. Mas a gente também tem um encontro com o semelhante. Então, como é que isso aqui se aplica? A vida de todo discípulo deve corresponder à graça e ao padrão estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todas as vezes que a gente se encontrar com o nosso semelhante, esse encontro precisa ser um encontro que venha a edificá-lo. Conversando em termos específicos do que a gente está ouvindo hoje, a gente discerne que aqueles que forem surpreendidos em pecado, uma vez que se encontrem conosco, eles precisam contar, por exemplo, com a ação graciosa de cada um de nós, de modo que eles possam ser reerguidos, levados de volta ao estado anterior. Então aqui a gente fica com um grande desafio, porque você sabe que toda reflexão ela nos leva sempre à ação. Então o desafio permanece para nós. Qual é o desafio que permanece para nós? O desafio da prática da humildade e do perdão. Ou seja, a gente precisa cuidar, e no outro encontro eu vou falar com mais profundidade e extensão sobre isso, porque a gente precisa ter o cuidado de não machucar mais as pessoas que já estão, por exemplo, num estado de pecado, nesse caso, que foram surpreendidas em pecado, que estão em falta, e a gente também precisa cuidar para não condenar no semelhante aquilo que nós ainda praticamos. Esse é o ponto. Então, as duas coisas precisam caminhar juntas. Então, o desafio que se nos apresenta é o da prática da humildade e do perdão. E todos nós sabemos que é extremamente desafiador aplicar, por exemplo, aquilo que a gente compreendeu. Extremamente difícil. Se não for o Espírito Santo, a gente não consegue. Então, o que se requer de nós nessa manhã? Requer-se que nós trabalhemos pela restauração do corpo de Cristo. Cada pessoa que a gente se encontra que foi surpreendida em perdão, ela é membro do corpo. Então, é um membro que está fraturado. Usando a mesma linguagem que o Paulo utilizou, é como se fosse um osso quebrado que inspira cuidados, entendeu? Para que ele possa exercer a sua função no corpo, de modo que todos nós sejamos beneficiados. Isso tendo em vista que todo empreendimento deve objetivar a restauração daquele que está enfermo. Então, por último, mas não menos importante, se vivemos pelo Espírito, sejamos também agentes de restauração na vida dos irmãos. Certo? Vamos orar?
eu quero manifestar gratidão. Hoje é aniversário do nosso irmão Fred e também de da Senhora Santa, minha mãe. Minha mãe está fazendo exatamente 82 anos hoje, não? 82 anos. E algo que eu gostaria de ter dito no encontro anterior era uma frase eu não disse, mas hoje é o dia ainda mais pertinente. Vou dizer no singular e você pode aplicar também ao seu coração. Que seria de mim sem a Senhora Santa, minha mãe? Entendeu? Era só isso que eu queria ter dito também no outro encontro e não consegui, entendeu? Que todos nós tenhamos essa consciência. O que seria de você? Quem seria você? Você seria quem você é sem a colaboração de Senhora Santa, sua mãe? Entendeu? É uma pergunta retórica, que eu bem sei a resposta. Entendeu? Eu sei que eu não passaria nem perto. Minha mãe dedicou exatamente 30 anos da vida dela para cuidar de mim. 30. Só 30, irmão. Já pensou nisso? 30 anos. Então é isso. Deus nosso Pai, nós queremos te bendizer por esse tempo. Muito obrigado por essa hora, obrigado pela vida de todos os meus irmãos que estão aqui hoje, pela intencionalidade do coração de todos eles, por aqueles irmãos também que por alguma razão não puderam estar aqui, mas estão sintonizados conosco, Senhor. Alguns porque não têm a menor condição, porque a geografia não permite, mas aguardam com grande expectação o nosso post, sempre para que eles também possam ser alcançados pela reflexão. Abençoa todos os irmãos, abençoa com as mais ricas bênçãos celestiais, de modo que eles possam viver a contento. Nós somos membros da comunidade dos perdoadores, nós somos pecadores que foram abraçados pelo Senhor e estão sendo transformados. E nós queremos te agradecer profundamente pela reflexão dessa hora. Aprendemos o que fazer, quem deve fazer e como deve ser feito. E nós te damos graças, Senhor, porque isso faz a manutenção dos nossos relacionamentos de modo que a nossa comunidade possa ser saudável. Então nós te bendizemos e agradecemos profundamente também pela vida dos nossos irmãos. Hoje, no caso, nós celebramos o aniversário do nosso irmão Fred, celebramos também o aniversário da minha mamãe. Eu te agradeço profundamente pela vida de ambos, porque com eles nós temos aprendido muito. E agora, Senhor, o amor de Deus nosso Pai, o amor de Cristo Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco, teu povo, desde hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bom.